Opa galera, vocês estão no canal Propósito e o vídeo que você vai ver agora é sobre Colossenses, são jovens comentando sobre Colossenses. Então caso você goste, deixe seu gostei, se inscreva no canal, ative os sininhos e deixe um comentário maneiro. Lembrando que não tem nenhum teólogo aqui, então caso você encontre alguma inconsistência no nosso vídeo, pode deixar nos comentários seu elogio ou a sua crítica. É isso, tchau! Colossenses. Putz. Paulo, quer começar? Disponho. Certeza? Eu gosto pra caramba quando você fala, cara. Tu deixa certinho, explicadinho. Eu vou falar só lá pela metade. Se comecei, eu não entendi muito, não. Beleza, Se tiver beleza. algo pra falar sobre o começo, sei lá. Tá, no começo aqui, até o 9 eu não anotei nada. Porém, a partir do 10 eu anotei, né? Que no caso o 10 fala: desse modo vocês poderão viver com o Senhor, quer fazer. Cadê? Desse modo vocês poderão viver com o Senhor. O Senhor quer e fazer sempre o que agrada a Ele. Vocês vão fazer todo tipo de boas ações, também vão conhecer a Deus cada vez mais. Só um minuto. Eu tava... Diga. Posso falar? À vontade. Eu tava vendo, né, um vídeo de 1 hora, eu consegui ver só 15 minutos, mas tudo bem. Tava vendo lá, né, pesquisando algumas coisas também. Aí eu fui ver umas coisas desse livro, né. Aí, acho que domingo passado teve uma pregação na minha igreja que foi capítulo 2 de Colossenses, já deu uma boa introduzida pra mim entender, né. Então eu acho que o livro de Colossenses tá falando mais sobre a pessoa de Cristo, né, tipo, Cristo mesmo, o evangelho e tudo mais. E Colossenses também foi uma das cartas que Paulo fez quando estava na prisão. Aí eu fui ver que, no caso, não foi Paulo que fundou, entre aspas, a igreja de Colossenses. Foi o carinha aqui. Como que é? Cadê o versículo que fala dele aqui? É Epáfras o nome dele, né? Eu acho. É Epáfras. Foi Epáfras. Aí, tipo, tem meio que, talvez, provavelmente, Epáfras, ele tenha se convertido depois da pregação de Paulo. Quando Paulo pregou em Éfeso, né, que alcançou muita gente, Epáfras provavelmente tenha se convertido nessa época. Aí ele foi para Colossenses e lá ele fundou, então, essa igreja. Então, não foi Paulo, mas foi um discípulo, né, sei lá, seguia Paulo e tudo mais. E aí, Paulo, ele sempre... Aí, do versículo 9 ao 11, né? Paulo fala que orava muito para essa igreja, muito. Então, ele nunca esteve lá. Até aqui no... Tem um versículo que fala. Lá no capítulo 2 fala, no versículo 1, por quantos não viram o meu rosto em carne. Então, ele nunca tinha ido lá, mas ele fala que ele orava muito por aquela igreja, muito. E isso me lembrou muito Gálatas. Por isso que eu escrevi Gálatas lá no chat, porque me lembrou. Porque aqui também fala que foram falsos profetas lá e começaram a pregar outro evangelho. E aí Epáfras estava meio que sem saber o que fazer, estava difícil, porque tinha muita gente que já estava se entregando. E eu acho que até o nome do negócio que eles estavam pregando, pelo menos foi o que o pregador falou no dia que ele pregou lá, era o gnosticismo. Eu anotei aqui, porque eu vi lá na primeira João, quando eu tava dando primeira João. Só que eu nem lembro mais, porque tem tanta... É docetismo, gnosticismo, eu nem lembro mais qual que é, qual. Mas eu lembro que era esse nome. Aí Epáfras saiu lá de Colossenses e foi até Roma falar com Paulo sobre isso. Então ele foi e falou como estava a igreja, que estava crescendo em amor, fé e esperança e tudo mais. O meu irmão me chamando. Mas também estava falando sobre isso, que ele estava preocupado sobre esses falsos mestres e tudo mais, e estava pedindo ajuda, e aí foi aí que Paulo escreveu essa carta para mandar para lá. E Paulo até falou para ele ler essa carta em Laodiceia. E também pegar uma carta que ele fez para Laodiceia e ler também lá para os Colossos. Aí, então, acho que do versículo 1 ao 8 fala disso, da introdução de Paulo, parará. Aí do 9 ao 11 fala como Paulo orava por essa igreja. E aí
do versículo 15 ao... Para mim, do versículo 15 até o final, né? Fala Sim. sobre a palavra, a Cristo mesmo. Nossa, é Cristo, perfeito esses ele, versículos finais. é incrível, muito, muito Pelo menos lindo. do 15 ao 20 eu adorei, eu li umas 3 vezes. Sim. Só indo falar, né? O que eu tava lendo aqui, que eu anotei, só que esqueci de anotar o resto. Que aqui no final do 9, Paulo fala assim, né? Paulo tá falando que tá orando por eles, e no final do 9 fala. Só deixa eu contextualizar uma. Contextualize. É porque, como são cartas das prisões, dentro da história teológica em que a Bíblia foi constituída, essas cartas elas foram se perdendo pelo fato de ter essa distribuição entre igrejas e tudo mais. E é claro que eu não estou afirmando, é só o que estão falando. Mas falam que a carta de Colossenses era para ser a mesma a carta de Filipenses, se eu não me engano, pois eram com o mesmo intuito. No entanto, a carta de Colossenses ela se diferencia pelo fato de colocar em questão essa ideia de secretismo e asceticismo, que nada mais é do que as heresias que eram feitas naquela época, que nem a Andrea falou. Sim. Ô, gente, outra coisa, não sei se a Andrea falou, mas aqui na Bíblia fala que foi... Se ela falou, foi uma... De modo diferente da maioria das cartas de Paulo, a carta de Colossenses foi escrita para uma igreja que Paulo aparentemente nunca visitou. Entendeu? Interessante, né, esse negócio, tipo, Paulo nunca visitou, não conhece as pessoas que estão lá, mas mesmo assim ora por eles, Orava, não sei o que por sim, eles. mano. Sim, isso é... E só falando sobre o negócio do Paulo, eu acho que não sei, né, é que você mesmo falou que não sabe se é verdade, mas tipo, até tem um sentido nisso, deles terem separado, porque Filipenses tá mais daquele negócio do agradecimento, né, do agradecimento de Paulo, da felicidade dele, e o Colossenses, né, vai falar sobre, pelo menos aqui nesses 2 capítulos, falou sobre os falsos mestres, pode-se dizer assim, não sei. Comentou um pouco, pelo menos. Vamos lá, aqui no final do capítulo 9, Paulo está falando assim: pedimos a Deus que encha vocês com conhecimento de sua vontade e com toda a sabedoria e compreensão que o Espírito Santo de Deus dá. Aí vai para o capítulo 10. Desse modo, vocês poderão viver como o Senhor quer fazer sempre o que agrada a Ele. Vocês vão fazer todo tipo de boas ações e também vão conhecer mais a Deus. E eu anotei aqui no 10 que, né, conhecer a Deus é igual a intimidade. Que como você vai conhecer a Deus? Lendo a Bíblia, orando, enfim, tipo, tendo um papo com ele, sabe? Na oração, estudando sobre ele, que você vai gerar mais intimidade e, consequentemente, vai ficar mais longe dos pecados. Vai gerar mais graça para Deus. Sim, cara. Aqui na minha Bíblia está escrito, tipo, inteligência espiritual. E ele fala muito, ele repete muito essa palavra de inteligência, inteligência, inteligência. E é bem o que você falou mesmo. Eu tava perguntando o que é isso, assim, definição. Você definiu, muito obrigada. Deixa eu ver aqui. E eu Já tava quer ir, vendo... Paulo? Desculpa, Dé. Diga. Eu tava vendo que, tipo assim, lá, por exemplo, lá em Gálatas, né? Paulo foi mó diretão e teve todo aquele rolê e tudo mais. Mas aqui com essa igreja, ela tava indo tão bem, assim, agora eu tava crescendo em amor, em fé e esperança. Mas mesmo assim, ainda tinha gente que tava indo com os falsos mestres. Tanto que, ao ponto de Epáfras ter que ir pra Roma para pedir ajuda para Paulo. Então, tipo assim, é muito doido isso. Por isso que é importante a gente sempre estar falando disso nas igrejas, né? Sei lá. E essa igreja estava sendo diferente das outras, né? Porque as outras igrejas é assim, conhecem o evangelho, aí seguem no evangelho, depois caem, aí só que algumas vezes voltam. Essa não, ao longo do tempo elas estavam se fortificando cada vez mais. Verdade. Que é o que você comentou, né? Deixa eu ver aqui.
O 15, né, o que a Déia falou, né, do 15 até o final fala de Deus, mas do 15 ao 20 fala de Cristo, no caso. Mas do 15 ao 20 fala de uma forma tão bonita que... Não, só vou ler o 15. Ele é o primeiro filho, é a revelação visível de Deus. Ele é o primeiro filho, é a revelação visível de Deus invisível. Ele é superior a todas as coisas. Aí o 16. Pois por meio dele Deus criou tudo, os céus e a terra, tanto que vê como que ele... Cadê? Tanto que se vê como que não se não vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Por meio dele e para ele, Deus criou o universo. Nossa, é muito bonito. Nossa, eu li umas 3 vezes essa parte. Você tem que ouvir Colossenses 1, mano. É exatamente a letra. É tipo a mesma coisa, Ctrl+C, Ctrl+V. Mesma coisa, né? Varia, às vezes usa diversos versículos da Bíblia. Sim, sim. Você quer seguir, Paulo? A partir daqui? Eu só vou voltar aqui numa parte interessante do 14, do 13 ao 14, eu vou ser bem rápido. Ele fala, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amado. É só para ter uma analogia aqui, que naquela época, os domínios entre povos eram feitos assim. Todo mundo sabe, quando o povo invadia o outro povo se tornava escravo ou passava a servir o povo dominante. Dentro desse sentido, quando nós pertencemos às trevas, desse certo sentido pecaminoso e até mesmo destinado ao... Vou falar inferno não, porque eu não gosto dessa palavra. E quando ele fala de nos transportou para o reino do seu filho do seu amado, é interessante fazer essa analogia, porque quando um povo invade outro, normalmente é para ser escravo. E Deus, ele não está chamando para nós ser escravos ou não. Ele vai transportar nós como um filho. Como um filho é como nos libertando, na verdade. Nos libertando da escravidão, diferente da analogia que ele usa. Na verdade, é o povo que invade para se tornar escravo e tudo mais. Só isso mesmo que eu queria falar. Boa. Deixa eu ver. Aqui no 21, eu me lembrei do batismo, só deixa eu ver aqui. Né? Que é o batismo que fala, ó, antes vocês estavam longe de Deus, eram inimigos dele, por causa das coisas más que vocês faziam. Aí no 22, mas agora por meio da morte do seu filho na cruz, Deus fez com que vocês virassem amigos, a fim de trazê-los à sua presença para serem somente dele e não tenham nenhuma mancha nem culpa. Que me lembrou do batismo, né? Antes a gente vivia uma vida totalmente diferente, pecaminosa. Não que a gente não vive uma vida pecaminosa, mas agora a gente está, de todas as formas, tentando fugir do pecado. Mas a gente não tinha consciência disso, e agora a gente tem consciência disso, e Jesus morreu na cruz para que a gente seja perdoado. Mais pra frente, vou já dar spoiler. Posso falar? Rapidão. Eu também tenho aquele negócio lá do... nesse sentido de que Deus foi... Olha a cachorra, pelo amor de Deus. Quando relaxa. Deus foi nos salvar, isso é interessante porque já marca o princípio da sua crucificação. Porque Deus veio a nós para que nós possamos conhecê-lo e fazer parte dele. Antes da crucificação, nós, por esforço próprio, tínhamos que ir até ele. Então, após a crucificação, a partir desse princípio do versículo de que eles nos tirou do reino das trevas, foi no sentido de que Deus veio a nós para que nós podemos ser salvos. Então Deus fez mais um esforço aí, para a gente poder ter uma oportunidade. Só isso mesmo. E dando um spoiler, eu não sei aonde, eu tinha anotado, mas agora é tanta coisa que eu vou olhar em ordem certinho. Mas mais pra frente fala, né, que Deus pagou na cruz, tipo, todas nossas dívidas que a gente tinha, então... Só dando spoiler, né? Acho que foi no versículo 14. Deve ter sido. É o 14, sim. Deixa eu ver aqui. No 23 fala sobre o alicerce, né? Que a gente tem que ter um alicerce firme,
que um alicerce firme numa rocha forte para que a gente não caia nas tentações, que aí também volta porque a gente falou aqui no 10, né? Quanto mais sabedoria a gente tem, quanto mais conhecimento a gente tem, mais longe a gente fica do pecado, pois mais intimidade a gente tem com Deus. E essa parte do capítulo 15, do versículo 15, vai exemplificar bem o cristianismo pelo fato de falar que Jesus é Deus. Tem certas derivações do cristianismo que falam que Jesus não é Deus e tudo mais. Mas é impossível. Eu prossigo, depois Paulo termina. Vamos lá, aqui no versículo 25, a partir do 24, né? 24 até o final, pelo menos aqui na minha Bíblia, está com o título de A Missão e a Mensagem de Paulo. E no 25 ele fala: E Deus me escolheu para ser servo da igreja e me deu uma missão que devo cumprir em favor de vocês. Essa missão é anunciar o modo completo da mensagem, e a mensagem é ele. E isso me lembrou, tipo, a missão que Deus tem para nós, sabe? Sei lá, tipo, é que quando eu tava lendo, me veio uma coisa na cabeça, só que eu não me lembro. Que no caso, eu vou falando aqui, vou tentar lembrar. Que Deus, tipo, dá uma missão para todos nós, que é anunciar a mensagem dele. E muitas vezes a gente tá, ai, gente, tem que ler isso, ai, gente, tem que fazer aquilo, ai, gente, tô cansado, não aguento mais. Eu faço isso, eu não vou negar. Porém, tipo, Deus nos deu uma missão, e quem é a gente pra, tipo, falar, não quero essa missão. Então, é isso. Deixa eu ver aqui. E no 28, né, fala mais sobre essa missão, né? Que no caso é: assim nós anunciamos Cristo a todas as pessoas, com toda a sabedoria possível. Lembrando, é que eu falei já no 10, tenham sabedoria, pesquisem, tenham intimidade com Deus, enfim. Toda sabedoria possível, aconselhamento e ensinamento. Ensinamento. Blá, 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 blá. Voltando, assim anunciamos Cristo a todas as pessoas, com toda a sabedoria possível, aconselhamos e ensinamos cada pessoa, a fim de levar todos à presença de Deus como pessoas espiritualmente adultas e unidas com Cristo. Esse versículo, a gente tem duas coisas que a gente pode levar como conhecimento, né? Aquele negócio do 10, que busquem sabedoria, tenham intimidade com Cristo, que assim vocês vão ficar longe do pecado. E aqui no final, né? Cadê, Dedê? Deixa eu ver. A fim de levar todos à presença de Deus como pessoas espiritualmente adultas. Ó, espiritualmente adultas. Que no caso é uma coisa que a Clara, acho que foi a Clara que já comentou aqui com a gente, né? Que a gente tem que ser adultos, né? Espiritualmente, porém de alma devemos ser crianças de alma, porque criança é totalmente inocente, porém adultos. Engraçado também é o contexto aí nessa parte de missão. Já que tá falando que missão é importante, que nem a Andrea falou, o contexto da carta, ele se dá pelo fato de um irmão ter passado o ensinamento de Paulo para outra igreja que Paulo não viu, que Paulo não participou. Porém, esse missionarismo, essa obra de comunicar a palavra de Cristo, ele impõe aí como algo muito importante pelo fato de levar o conhecimento da palavra de Deus e tudo mais. É isso mesmo. Sim. E também a responsabilidade, né? Que é você levar a palavra de Deus. Que você tem uma missão, então você tem uma responsabilidade. E, é um negócio, levar a palavra de Deus. Então você tem que sempre também se atentar no cristianismo correto, né? No cristianismo certo. Bom, foi isso. Espero que tenham gostado. E se gostaram, como eu disse, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos debates. Aliás, deixe aí nos comentários qual foi a sua melhor parte do debate. E deixe também a sua opinião sobre, ok? Tchau!